Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de novembro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, tô sempre adiantando que esse é um dos vídeos que eu tô fazendo na terça-feira, vai ser o último vídeo que eu tô fazendo na terça-feira, porque eu vou viajar, vou passar no Rio e tal, então sempre fique atento, assim que eu lançar esse vídeo, dá uma olhada se tem alguma coisa interessante aqui, fixada no comentário, porque se tiver qualquer tipo de situação que vai tornar um jogo ruim, eu vou estar avisando pra vocês, tá legal? E me sigam no Instagram também, vou deixar aqui, tem um link na descrição, sempre que tiver uma grade boa, eu vou estar deixando o bilhete lá, provavelmente para esse sábado vai ter um bilhete lá também. Então vamos lá, para começar já sem enrolar muito, que a gente tem jogo pra caramba, primeiro jogo aqui já é um clássico na Inglaterra, às 9h30 da manhã, entre os dois Manchester. Eu tenho o Manchester United enfrentando o Manchester City, esse jogo é na casa do United no Old Trafford. Tropa, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Manchester é um time muito inconstante com o Solskjaer, toda hora ele fica mudando a escalação. No final de semana passado ele entrou com o Ronaldo e Cavani, meteu 3 no Tottenham. Aí na Liga dos Campeões, jogo da terça-feira, ele já entrou com o Rashford, entrou com 3 zagueiros, entrou com 5 atrás na verdade, né? Com o Bailly, o Maguire e o Varane, enfim. Isso acaba tirando o padrão de jogo, já que ele não tem padrão tático e depende do robozão para salvar o dia. Vamos lá, em compensação, eu tenho o Manchester City de Guardiola, que sempre joga muito bem, porém tem muita carência de ter um atacante ali que bota a bola na rede. O Manchester City em 10 jogos fez 20 gols, sofreu 6. O Manchester United em 10 jogos fez 19, sofreu 15, sofre muito gol o Manchester. O Chelsea está voando, está com 25 pontos, então o Manchester City já está a 5 e o United já está a 8. Então é muito importante para as duas equipes vencerem essa partida agora. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under dos últimos 5 jogos. Em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Só que o Manchester United essa temporada está muito over. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 5 foram ambas marcas. Até porque a gente viu que o Manchester tem sofrido muito gol, porque o Solskjaer é um maluco que não sabe treinar o time. Então é o seguinte, estou fora do mercado de resultados, embora essa odd aqui me chama. Tá legal? Essa odd aqui de 4,50 para o Manchester United. Eu considero muito alta, mas eu também não vou colocar meu dinheiro aqui. Tá? Jogo para a gente ver gols. Coloco mais de 1,5 gol, safezada Mundo Bet. Porém, o ambas marcam aqui vem muito quente. Por mais que o histórico do confronto seja under, eu tenho o Papai Cris que decide, principalmente quando tá jogando em casa, né? O cara é brabo, não tem jeito. E eu tenho o Manchester City que tem muita bola no pé, é um time que cria muita oportunidade. E se tiver ali o Gabriel Jesus, o Mahrez, esses caras que não são finalizadores, mas tiverem com o pé calibrado, a chance da gente ver gol do Manchester City também é muito grande. Placar para mim desse jogo, 2-2. Tá legal? Eu não cravo nada aqui, mas para mim continua sendo injusta essa odd do United. 11h30 da manhã, indo para a Bundesliga, temos o jogo do Brabo de Munique, que meteu mais uma goleada, meteu 5 e só golaço contra o Benfica na Champions League, enfrentando o Freiburg. E assim, antes de olhar as estatísticas, eu já vou falar para vocês, jogo do Bayern a gente tem 2 opções, ou busca a vitória no primeiro tempo, que quase sempre acontece, principalmente quando ele está jogando em casa, ou busca mais de 2,5 gols, que já está acontecendo há pelo menos umas 16 partidas, tá? Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, nos últimos 6 em 6 foram ambas marcam. O Bayern não perde para o Freiburg há 10 partidas. Vamos lá, o Bayern vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 10, em todas as 10, a gente teve pelo menos 3 gols, só que como eu gosto sempre de lembrar, o SofaScore, que é o site que eu uso, ele só vai até 10, tá? Mas isso aqui já está um bom tempo a gente falando 10, 10, 10, com certeza já está aí na casa dos 16 jogos. Nos últimos 10 jogos, em 9, o Bayern foi o primeiro a marcar. Freiburg está até numa campanha legal, vem de 3 vitórias, 14 jogos de invencibilidade. Nos últimos 7 jogos em saves, venceu o primeiro tempo. Só que assim, deixa eu ver que lugar está o Freiburg. Está em terceiro, está a 3 pontos do Bayern. Só que assim, tropa, por mais que o Freiburg esteja numa grande campanha, eu tenho o Bayern de Munique, que é simplesmente o brabo, tá? Vai estar jogando em casa. Pode ser que seja um pouco mais dificultoso buscar essa vitória no primeiro tempo, tendo em vista o time bom que o Freiburg tá
Porém, ver mais de 2 gols e meio aqui, a gente tem visto todo o jogo e a chance é muito maior. Eu preferi entrar no mais de 2 gols e meio do que na vitória no primeiro tempo. Isso pré-live, tá? Só que gosto sempre de lembrar para vocês que buscar uma vitória em um tempo ou buscar 3 gols numa partida é sempre um pouco arriscado. Deixo só para os ousados, por mais que não bata com muita frequência. Tá bom? Eu vou tentar buscar esse mais de 2 gols e meio também. Placar para mim, 4-1 para o Bayern. É muito difícil não acreditar que vai sair 3 gols no jogo do Bayern, principalmente quando a gente tem assistido esses últimos jogos, tá bom? E com certeza, por ser um jogo difícil, o Bayern vai com força máxima e vai tentar decidir logo essa parada. Meio-dia, voltando para a Inglaterra, eu tenho um jogo do líder Chelsea que vai receber o Burnley. Só da gente olhar essa race do Burnley, nos últimos 5 jogos ele só venceu o último. Empata bastante, né? Só tinha perdido um também. Vamos dar uma olhada na classificação. O Chelsea é o líder com 25 em 10 jogos. Fez 26 gols e sofreu apenas 3. Time muito over, com um ataque muito bom e com uma defesa muito boa. Eu tenho o Burnley que está na zona do rebaixamento. 10 jogos, venceu apenas 1. Empatou 4 e perdeu 5. Fez 10 gols e sofreu 16. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é over. Nos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. O Chelsea vem de 4 vitórias seguidas contra o Burnley, 7 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols, sinal que o Burnley é super freguês do Chelsea. Chelsea vem de 7 vitórias seguidas, dos últimos 7 jogos em 7, e foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 7 jogos em 5 ele venceu o primeiro tempo. Eu tenho o Burnley que vem sofrendo gols há 4 partidas e o seguinte, sem enrolar, para mim, vitória do Chelsea. Eu não sei se o Lukaku vai jogar, se o Werner vai jogar, pelo menos esse último jogo da Liga dos Campeões eles não jogaram. Caso eles joguem, né, eu vou tentar avisar para vocês, mas ainda que eles não joguem, o time do Chelsea que está jogando é bem capaz de vencer essa partida aqui. Não vou cravar essa vitória no primeiro tempo, porque com esse time, com Harvard, com o Ziyech, eles acabam perdendo muito gol. Igual o jogo contra o Malmo, eles tinham muita chance de já ter vencido no primeiro tempo, mas depender desses caras, de Pulisic, é complicado, tá bom? Depender do Werner também é complicado, o importante é o Lukaku. Mas essa vitória aqui, eu acredito que dê para conseguir, independente do time que ele entrar. Placar para mim, 2-0 para o Chelsea. 2 horas da tarde, para o campeonato italiano, tem um jogo da Juve, que vai receber a Fiorentina. A Fiorentina tinha até começado bem, mas se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, perdeu 3. Só que a Juve, ela começou muito mal, e esses últimos jogos ela deu uma desandada. Se a gente olhar aqui, desses 3 jogos, ela empatou 1 e perdeu os 2 últimos. Vamos dar uma olhada na classificação. Fiorentina é o 7º, tem 18 pontos, ainda não empatou, ganhou 6 e perdeu 5, fez 16 gols, sofreu 13, é um time over. E eu tenho a Juve que ganhou 4, empatou 3 e perdeu 4, fez 15 gols, sofreu 15, média de 30 ali, dá quase 3 gols por partida. Tem 15 pontos a Juve. Vamos lá, para o histórico. Juve vem sofrendo gols há 4 partidas, das últimas 5 em 4 foram ambas marcam. Eu tenho a Fiorentina aqui dos 10 jogos em 8, foi a primeira equipe a marcar. E é o seguinte, para essa partida aqui, por mais que eu acredite que a Juve deva vencer esse jogo, até porque goleou a equipe do Zenit, pô, tá com a moral lá em cima. Tem um time melhor que da Fiorentina, o Chiesa voltou, o Chiesa estava machucado, voltou hoje, fez até gol também. Dá para explorar esse Juventus empate anula. Só que o safe mesmo desse jogo, na minha opinião, é buscar o mercado de gols. Porque é uma Juve que sempre faz gol, uma Juve que normalmente leva seu golzinho também. E o mais de gol e meio aqui para mim vem como mais safe. Ambas marcam, dá para buscar? Dá para quem é muito ousado, tá? Mas eu prefiro mais de gol e meio, ou então essa Juve empate anula. Placar para mim 2-1 para Juventus. 2 horas da tarde, no para a Suíça, eu tenho o nosso queridíssimo Young Boys que vai visitar o Grasshopper. O Young Boys perdeu mais uma na Liga dos Campeões, só ganhou aquela do Manchester mesmo para fazer uma euforia, depois só levou porrada. E é um time que está mal no campeonato suíço. Para quem não sabe, o Young Boys é atual campeão, é um time dominante, é praticamente campeão todo ano. Atualmente ele é o 3º colocado, ele está a 5 pontos do Basel, porém tem um jogo a menos. Vai pegar o Grasshopper, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão e vem fazendo um bom trabalho, está com 17 pontos. Young Boys é um time bem over, em 11 jogos fez 28 gols, sofreu 13. E o Grasshopper também, em 12 jogos fez 22 gols e sofreu 18. Vamos dar uma olhada no histórico? O Young Boys não perde para o Grasshopper há 9 partidas. Grasshopper vem sofrendo gol nas últimas 11 partidas, das últimas 5, em todas as 5. A gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 6, em todas as 6, a gente teve ambas marcam. O Young Boys vem de 3 derrotas seguidas, 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 jogos, em 5, foram ambas marcam.
Além do que dos últimos 6 jogos, em 5 foi a primeira equipe a sofrer também. Seguinte, tropa, a gente viu ali que a maioria das estatísticas é de gols das duas equipes. Então dá para buscar um mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Nesse caso fica só para os ousados, porque o mais de gol e meio a gente não tem odd nessa partida aqui, porque eu tenho duas equipes realmente muito over. Uma outra coisa que eu busco, que para mim é mais safe que o mercado de gols, é o Young Boys empate anula, analisando que o Young Boys praticamente já era da Champions League. Pô, é um time que está muito mal no campeonato, ele precisa voltar a vencer para estar ali brigando pelo menos pelo título ou por uma competição europeia. Então dá sim para acreditar que o Young Boys não vai perder, né? No máximo empatar, se empatar a gente anula a nossa odd e dá para buscar sim esse Young Boys empate anula, até porque o Young Boys tem um grande retrospecto contra o Grasshopper. É perigoso pela fase que o Grasshopper está vivendo, só que, pô, boto fé no Young Boys, acredito que eles vão dar a volta por cima, não vão continuar perdendo tanto, até porque o time é bem superior aos outros, tá legal? Placar pra mim, 3-1 pro Young Boys. Por tendência da gente ver gols também, aí fica a critério de vocês. 2h30 da tarde, voltando para o campeonato alemão, eu tenho um Leipzig que tá muito mal nessa temporada, enfrentando o Borussia. Eu não sei se o Haalandinho vai jogar, porque eu tô gravando na terça-feira, eu espero que sim, porque vai fazer muita diferença nessa partida aqui. Por essa cotação que a gente está vendo, eu acredito que o Haalandinho não deva jogar. E assim, eu disse que o Leipzig ele tá mal na temporada, comparado à temporada passada, né, que ele já começou muito bem. Porém, ele tem se reerguido aí nesses últimos jogos. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele está invicto, ganhou 3, empatou 2. Já o Borussia vem de 4 vitórias consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação. O Borussia é o segundo, está apenas a 1 ponto do Bayern. Tá correndo atrás, igual todo ano, ele fica correndo atrás aqui do Bayern, pega nunca, tá? Pega nunca, já tô avisando. Fez 27 gols, sofreu 15 em 10 jogos, dá 42 gols, né? Isso, média de mais de 4 gols por partida. E eu tenho o Leipzig que em 10 jogos ganhou 4, empatou 3, perdeu 3, fez 21 gols, sofreu 10, média de 3 gols por partida, tá show de bola também. Vou dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. O Leipzig vem sofrendo gols há 10 partidas seguidas do Borussia. O Borussia vem de 4 vitórias seguidas contra o Leipzig e 8 jogos sem vencer. Então, o Leipzig é freguês do Borussia. Agora o Leipzig vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Borussia vem de 3 vitórias seguidas, não está 4. No campeonato ele está 4, só que como tem os jogos da Champions League, acaba quebrando a sequência. O Borussia, inclusive, perdeu para o Ajax. Perdeu não, foi humilhado pelo Ajax, só que esse jogo foi na Holanda, né? O jogo da Alemanha vai ser já passou, foi quarta-feira, mas estou gravando na terça, não tem como eu saber. Nos últimos 7 jogos do Borussia em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over e assim, pra mim esse jogo é mercado de gols, tá legal? O Leipzig, ele tá se reerguendo no campeonato alemão, tá jogando em casa, é favorito sim, principalmente se o Haalandinho não jogar, mas eu vou ficar de fora do mercado de resultados, até porque o Leipzig é freguês do Borussia, tá bom? Mais de gol e meio, safezada mundo bet, porém eu acredito que a gente não vai ter uma odd, vai ter algo muito baixo, em torno de 1.14. Aí teria que explorar mesmo mais de 2 gols e meio e o ambas marcam, que para mim é o que vem mais quente nessa partida aqui. Placar para mim 2-2, vou botar um empatezinho. Indo agora para a segunda divisão da Alemanha, tem um jogo de um time que a gente gosta muito, que é o Hamburgo, que vai visitar o Karlsruhe. Embora a gente goste muito do Hamburgo, a gente gosta do mercado de gols, tá? Porque se a gente olhar aqui, essa race, embora ele esteja invicto, ele venceu apenas um jogo dos últimos 5. O Karlsruhe também venceu um, só que aí ele já vem com 3 derrotas e 2 seguidas. Dá uma olhada na classificação. O Hamburgo tem apenas 19 pontos. Normalmente o Hamburgo no começo ele dá o gás, fica ali em cima e depois ele vai caindo. Nesse caso ele já começou mal, vamos ver se ele vai ter força de conseguir subir aqui. O Hamburgo é um time campeão de Champions League, campeão de Bundesliga, e já está amargando aqui algumas temporadas a segunda divisão. Vai pegar o Karlsruhe, que é um time bem meio de tabela para baixo, 12 jogos, ganhou 4, empatou 4, perdeu 4, fez 19, sofreu 19, é um time over. Hamburgo em 12 jogos fez 19, sofreu 14. Vamos para o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. É um time aí de 1-1, né, normalmente. Hamburgo não perde para o Karlsruhe 7 partidas, e o Karlsruhe vem sofrendo gols do Hamburgo nas últimas 14. Vamos agora para a sequência das equipes na temporada. Karlsruhe vem sofrendo gols há 8 jogos, os últimos 8, em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols e todos os 8 foram ambas marcam também. O Hamburgo vem de 4 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gols há 7 jogos,
Dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcam. É o seguinte, como é jogo do Hamburgo, gosto muito de entrar em gols, eu cravo mais de gol e meio no safe, eu tenho o Hamburgo que é over, é o rei do ambas marcam na segunda divisão, e eu tenho o Karlsruhe que está sendo muito over ultimamente. Mais de gol e meio é o safe, porém ambas marcam vem muito quente, tá? Placar para mim vai ser mais um jogo de 1-1, ou até 2-1 para o Hamburgo, vou dar uma moral, mas o Hamburgo empata tanto que para mim vai ser mais um jogo de empate. 4h45 da tarde, voltando para o campeonato italiano, temos a nossa queridíssima Atalanta que vai visitar o Cagliari. O Cagliari é o lanterna, se a gente olhar aqui ele já vem de 3 derrotas seguidas e a Atalanta de 4 jogos de vencibilidade. Vamos dar uma olhada no histórico? No histórico não, na classificação. Como eu disse, o Cagliari ele é o lanterna, 11 jogos só venceu 1, empatou 3, perdeu 7, fez 12 gols, sofreu 24, sofre muito gol, sofre mais do que 2 gols por partida. E eu tenho a Atalanta, quinta colocada, não vem fazendo uma grande campanha, que ela é acostumada a fazer, terminou a temporada passada em segundo lugar. Em 11 jogos ganhou 5, empatou 4, tem empatado muito e a Atalanta ela tem sofrido empate no final. Igual sofreu contra esse gol do Cristiano Ronaldo no meio de semana, ela também tem sofrido no final de semana também. Fez 20 gols e sofreu 14, tá? Tem 19 pontos, ela já está a 12 pontos dos líderes Napoli e Milan. Vou dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under. Dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols. A Atalanta vem de 4 vitórias seguidas contra o Cagliari. O Cagliari vem de 3 derrotas seguidas, 13 jogos sofrendo gols. Já a Atalanta vem de 4 jogos de vencibilidade, como eu disse. 7 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcas. É o seguinte, vou deixar 2 coisas para vocês. A primeira coisa que eu deixo é um Atalanta empate anula. A Atalanta é um time muito melhor que o Cagliari. O Cagliari está muito mal nessa temporada, mesmo sendo um jogo fora de casa. Eu acredito que a Atalanta deva vencer, tá? Só que eu vou com empate anula porque a Atalanta tem empatado bastante, tem dado muito mole no final das partidas. Uma outra coisa para buscar também é o mercado de gols, analisando que eu tenho uma Atalanta over, uma Atalanta que, por ser um time melhor, estar buscando o título, ou pelo menos uma vaga na Champions League. Ela tem que partir para cima do Cagliari, que é um time mais fraco, e em contrapartida eu tenho um Cagliari que está na lanterna, precisa sair dessa posição, e jogando em casa ele também tem que dar um jeito de atacar e se expor contra a Atalanta. O Cagliari precisa voltar a pontuar, senão vai ficar complicado para ele escapar depois. Analisando isso, dá para buscar o mais de gol e meio no safe, e até um mais de 2 gols e meio para quem for mais ousado. Placar para mim 2-1 para a Atalanta. 5 horas da tarde pelo Brasileirão eu tenho o Corinthians enfrentando o Fortaleza. Jogo difícil, o Corinthians podia estar melhor. Para mim o Silvinho ele estraga muito o time do Corinthians. Embora o Corinthians não esteja fazendo uma má campanha, para mim poderia render mais em campo pelas peças que tem. Tá, se a gente olhar aqui a classificação, o Fortaleza é o 5º, o Corinthians é o 6º, o Corinthians está no G6, que é o G6 ele vai direto para a Libertadores, o 7º, 8º e o 9º. Aí já vão, como é que fala? Via pré-Libertadores. E eu gosto sempre de lembrar que o Corinthians não dá muito certo na pré-Libertadores. E para o Corinthians é muito importante ganhar, porque se ele ganhar, ele vai a 47, ele encurta essa distância para o Fortaleza a 1 ponto. Lembrando que quanto mais acima você fica, mais dinheiro você ganha de recompensa, né, pela campanha. Se a gente olhar o histórico, Fortaleza não perde para o Corinthians há 3 partidas, tem um bom retrospecto. Corinthians dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols, é um time under. Fortaleza já é um time over. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. É o seguinte, jogo difícil mais de cravar alguma coisa. Pelo fato do Corinthians estar jogando em casa, pelo estilo de jogo do Corinthians, daria para buscar ao menos 3 gols e meio. Já é um estilo de jogo do Silvinho. E para quem é bem ousado mesmo, dá para explorar um dupla chance para o Corinthians. Para mim, o Corinthians não perde esse jogo aqui. Mas, na moral, é jogo difícil, tá legal? Tem outros jogos aqui do sábado que eu preferia colocar meu dinheiro. Tô apenas comentando aqui que, na minha opinião, o Corinthians não perde. Só que é difícil demais, porque o Fortaleza é um time de lua. Tem jogo que ele não joga nada e tem jogo que você acredita que ele vai jogar mal, que ele vai perder. Ele vai lá, joga bem e ganha a partida. É foda, time safado. Placar pra mim, 1-0 pro Timão até 1-1. Por isso que eu disse pra quem é ousado, quiser entrar nesse jogo, um dupla chance você venceria com empate. Vitória seca aqui de jeito nenhum. 5 horas da tarde pelo Campeonato Francês, eu tenho PSG de pão quentinho visitando o Bordeaux. Bordeaux tá muito mal. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, só venceu o último. Tava empatando muito, né? Só tinha perdido 1, mas tá mal. Se a gente olhar aqui a classificação, o Bordeaux é o 16º. Em 12 jogos, venceu apenas 2, empatou 6, perdeu 4.
fez 16 gols, sofreu 24, sofre 2 gols de partida. Por outro lado, eu tenho um PSG que não está jogando bem, mas para o nível francês ele é muito acima, a individualidade dele é o suficiente para fazer eles ganharem os jogos. 12 jogos, fez 26 gols, sofreu 11, é um time muito over também, né, de mais de 3 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? O PSG não perde para o Bordeaux há 13 jogos, o Bordeaux está 3 jogos invicto, só que vem sofrendo gols nas últimas 16 partidas, nas últimas 8 em 7, foram ambas marcam. Já o PSG vem de 4 jogos de vencibilidade. E assim, tropa, para essa partida aqui, para mim é vitória do PSG. Por mais que eu não curta muito essa odd aqui, pelo fato de ser fora de casa, mas o PSG é um time que está muito acima. Mesmo jogando mal, ele consegue vencer. Vai pegar um time que é freguês, é um time que é bem mais fraco que ele. E acredito sim que o PSG tem tudo para vencer, tá? Principalmente se conseguir jogar com os seus 3 atacantes ali, o Neymar, o Messi e o Mbappé. Se você quiser ficar também no mercado de gols, é muito bom, porque o PSG é um time que leva gol praticamente todo jogo, é um time que normalmente ganha, então ele faz mais gols do que leva. Então daria para buscar aqui o mais de gol e meio no safe e até o mais de 2 gols e meio para quem é um pouquinho mais ousado. Só que essa vitória aqui tá legal, 1.33 aqui contra o Bordeaux é aceitável, tá? Placar para mim, 3-1 para o PSG. Também às 5 horas, indo para a Espanha, eu tenho o jogo do Real Madrid, que vai receber o Rayo Vallecano. Rayo Vallecano está com uma grande campanha, só que a campanha dele é melhor em casa. Tá? Antes de eu mostrar aqui, o Real Madrid em 11 jogos tem 24 pontos, só perdeu apenas um jogo. Né? Ele é o vice-líder, porém tem um jogo a menos. Ele cumprindo esse jogo a menos e vencendo, ele passa o Real Sociedad. Em 11 jogos fez 26 gols, sofreu 12, é um time muito over. Eu tenho o Rayo Vallecano, que é o sexto, em 12 jogos, ganhou 6, empatou 2, perdeu 4, até para um time que subiu agora, está fazendo uma grande campanha, fez 18 gols, sofreu 12, entra ali uma média de quase 2 gols e meio partida, tá legal, tem 20 pontos. Aqui, se a gente olhar em casa, o Rayo Vallecano ele é o melhor mandante, em 6 jogos ele tem 5 vitórias e um empate, ele tem 16 pontos jogando em casa. O Real Madrid é um time razoável, né? Tem 2 vitórias, 2 empates, não perdeu nenhuma em casa, tá de boa, fez 11 gols, sofreu 13. O Rayo Vallecano como visitante, aí já é complicado, que em 6 jogos ele ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 4. Em 6 jogos sofreu 10 gols. E o Real Madrid é o melhor visitante, né? Só que nesse caso o Real Madrid está em casa e o Rayo Vallecano fora. Olhando o histórico, Real Madrid vem de 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, é um time muito over. E para essa partida, crava a vitória do Real. Real jogando em casa, não perdeu, né? Não é um time ruim em casa, quem é ruim mesmo é o Vallecano jogando fora. Então, eu cravo essa vitória aqui, para mim o Real só não vence se, tiver muito azar, igual teve nesse último jogo em casa, que ele massacrou, não conseguiu sair do 0-0, porém, vejo com muito bons olhos aqui, principalmente o Vinícius Júnior brilhando, igual ele está brilhando muito, voando muito baixo essa temporada. Placar para mim, 2-0 pro Real. 6 horas da noite indo para o Campeonato Chileno, eu tenho o Colo-Colo enfrentando o Santiago Wanderers. Aqui a gente tem o líder Colo-Colo que vai visitar o Lanterna, vai receber o Lanterna Santiago Wanderers. O Santiago em 27 jogos ganhou apenas 5, empatou 4, perdeu 18, fez 22 gols, sofreu 44, tem uma péssima defesa e vai enfrentar o Colo-Colo que é o líder em 27 jogos, ganhou 17, empatou 4, perdeu 6. Fez 45 gols, sofreu 24, é um time muito over, também tem 55. Detalhe interessante que o Colo-Colo, mesmo sendo líder, ele está apenas a 2 pontos do Universidade Católica, está a 4 pontos do Audax, e ele jogando contra o Lanterna, ele precisa muito vencer, porque se ele tropeçar, a Universidade Católica vencer, vai acabar ultrapassando ele. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Santiago não vence há 3 jogos, vem sofrendo gol nos últimos 9, dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Colo-Colo vem sofrendo gols há 3 jogos. E é o seguinte, tropa, eu não tenho odd ainda, porque eu estou gravando esse vídeo muito antes, porém, se eu tiver uma odd interessante, dá para buscar essa vitória do Colo-Colo. Qual seria essa odd ideal para mim? 1,45 para cima, tá? Dá para buscar porque tá jogando em casa, tem um time melhor e vai pegar um time horroroso. Se você quiser ficar no mercado de gols, se eu tiver uma odd acima de 1,20, né, de 1,20 para cima, dá para buscar o mais de gol e meio, porque eu tenho um ataque muito forte e um time que está sofrendo gol direto, que é o Colo-Colo, enfrentando uma defesa horrorosa, que é essa do Santiago Wanderers. Placar para mim, difícil, 3-0 Colo-Colo. Voltando para o Brasileirão, 7 horas da noite eu tenho um Grenal. O Inter que vai ter a faca e o queijo na mão, uma oportunidade muito boa para ajudar a rebaixar o Grêmio, até porque esse jogo
É na casa do Inter, no Beira-Rio. Não sei nem se chama Beira-Rio, né? Porque os nomes mudaram. Eu sou dessa época. Fala Palestra Itália, né? Que agora é Arena Palmeiras. Olímpico, que agora é Arena do Grêmio. Mas vamos lá, tá? Pra mim é Beira-Rio. É o seguinte, tropa. Eu gostaria muito de explorar o mercado de gols, tendo em vista que eu tenho o Grêmio muito desesperado e o Inter também que tem seus interesses. O Inter está em sétimo, está a 3 pontos do Corinthians, e para o Inter é interessante ficar no G6. E além disso, para o Inter é muito interessante ele ganhar esse jogo aqui, pô, e afundar cada vez mais o seu maior rival, que é o Grêmio. Se a gente olhar aqui o histórico dos Grenais, são under, inclusive no primeiro turno eu perdi um bilhete porque eu botei o mais de 1,5 no jogo do Inter contra o Grêmio. O jogo foi 0-0, horroroso. Nos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve menos que 3 gols. O Grêmio não perde para o Inter a 4 partidas. O Inter não vence a 4 partidas, porém vem sofrendo gol nas últimas 6 e o Grêmio vem sofrendo gol nas últimas 7. Eu gostaria de continuar explorando esse mais de 1,5, por mais que o histórico do Grenal seja under, pelo momento que vai ser, tá? Um momento completamente diferente do primeiro turno, porque o Grêmio está cada vez mais desesperado, cada vez mais lá embaixo. E eu tenho o Inter que está brigando pela Libertadores e também vai ter essa oportunidade que eu falei que para mim o Inter também vai jogar a vida nisso aí. Então, analisando isso, dá sim para explorar o mais de 1,5, lembrando que é arriscado pelo histórico dos Grenais. Placar para mim, 1-1. E para a gente fechar o nosso dia, às 9 horas da noite, eu tenho o Flusão enfrentando o Sport Recife. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Então, conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Para você pode não fazer diferença, mas para mim faz. Então, eu vou te dar 5 segundos aí para você olhar no seu lado esquerdo, dá uma clicada no like. Foi? Então, agora sim. Vamos lá, cara, eu tenho um Sport que ensaiou uma reação, depois afundou de novo e venceu essa última partida. Eu tenho o Fluminense que tá mal, o Fluminense tá na briga aqui pela Libertadores, só que, cara, o Fluminense tem 39, o São Paulo tem 37, o Ceará que ganhou o Fluminense com a mais desde o primeiro tempo, o Ceará que tá em 13º pode chegar no Fluminense em pontos. Cara, o Fluminense deveria muito ter conseguido virar aquele jogo contra o Ceará. E eu tenho um Sport que está a 3 pontos do Bahia, né, que é o primeiro fora da zona, embora tenha um jogo a mais, mas o Sport vai jogar a vida também para pontuar e tentar sair, não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Fluminense vem sofrendo gols a 3 partidas, o Fluminense é um time under, dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve menos que 3 gols. O Sport também, na maioria do campeonato, é um time under, e para esse jogo é o seguinte, eu acredito que o Fluminense não perde essa partida. Só que dá para explorar um empate anula? Pô, nessa cotação aqui eu não gosto não. Para mim essa cotação não é para o Fluminense enfrentar o Sport. O Fluminense não tem jogado bem. Não a ponto de ter uma odd de 1.6. Para mim 1.8, 1.9 seria mais justo. É porque a casa ela está respeitando muito o momento ruim do Sport, tá? Só que o Sport é um time que já aprontou para uns times aí. Um time que venceu essa última partida depois de um tempo sem vencer. Eu não sei não, pode estar motivado, tá legal? É um jogo com cara de under? É um jogo com cara de under, mas é um jogo também com cara de over 1,5, pelo fato das duas equipes precisarem muito dessa vitória aqui. Tô fora pré-live, se eu fosse arriscaria no mais de 1,5, vai estar pagando bem, porque o Fluminense é under, o Sport também. O ataque do Fluminense é sofrido, até porque vocês viram que com a mais não conseguiu empatar. Mas, pô, eu daria essa arriscada, cara, se eu fosse explorar alguma coisa, eu exploraria isso. O Fluminense empate anula, por mais que o Fluminense não deva perder esse jogo, pra mim é uma odd muito baixa, é um risco que não compensa. Placar pra mim, 2-1 pro Flusão. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sábado, a gente tem muito jogo, tem uns jogos perigosos aqui que eu comentei, principalmente do Brasileirão, então filtre apenas os melhores para você. Tem outros jogos aqui também que podem ser bons, eu não comentei, porém se eles estiverem dentro dos seus métodos e dentro dos seus filtros, pode fazer à vontade, tá? Vocês também têm que confiar no que vocês estão fazendo. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo aqui a ajudar você a fazer uma entrada, ou pelo menos a correr de uma furada, tá bom? E conto muito com a ajuda de vocês e conto com vocês também no vídeo de amanhã. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei a vitória seca do Chelsea, vai pegar o Burnley tá lá embaixo, um time muito fraco. O Chelsea tem tudo para vencer jogando em casa, até vencer bem. Segundo jogo, coloquei a vitória seca do Real Madrid, vai pegar o Raio Vallecano, embora seja um bom mandante, o Raio Vallecano é um péssimo visitante, e o Real Madrid tá voando na temporada, tem tudo para confirmar essa vitória em casa e seguir firme aí rumo a mais um título.
E para fechar, coloquei mais de 1,5 gol entre Leipzig e Borussia, clássico da Alemanha. A gente tem tudo para ver bastante gols, porém vou ficar mais no 1,5 gol aqui, que é o safe. Essa nossa tripla deu um total de 1,94 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento. Vou ficar próximo disso, tá legal? Que a gente tenha um dia abençoado e tamo junto, muita fé, bora pra cima!